Olá, hoje no programa Saúde e Consciência, o meu convidado é o enfermeiro egresso da Universidade Paranaense, Diego Vasconcelos. Ele atualmente está cursando especialização na Universidade Estadual de Maringá, em anatomia, também tem curso de socorrista e resgatista e também é um dos nossos convidados da Semana de Enfermagem que acontece aqui na Universidade. De maio é o dia que se comemora o Dia do Enfermeiro. É uma data comemorativa alusiva à patrona da enfermagem, à precursora da enfermagem. As universidades, as instituições de ensino trabalham, então, nessa data em formas de semanas de enfermagem. Semana de enfermagem da Unipar, a enfermagem em defesa do SUS. E nessa abordagem em defesa do SUS, nós estamos trabalhando algumas políticas de saúde previstas no SUS. E aí uma delas fala sobre socorros de urgência, a questão do resgate. E para falar sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo o Diego aqui. Tudo bem, Diego? Tudo bem, professora. Diego, você hoje está trabalhando em qual município? São Jorge do Patrocínio. Lá você está trabalhando na área hospitalar, né? Na assistência hospitalar. Isso mesmo. E você tem uma experiência, você já teve uma participação durante a sua vida acadêmica nesse trabalho com socorros de urgência. Durante a graduação eu fiz um curso aqui em Uarama mesmo, só que era uma empresa de Curitiba que vinha ministrar esse curso, com foco em socorrista e resgatista, né? A questão do resgate veicular, afogamentos, né? Traumas, imobilizações, então toda essa parte de urgência e emergência. E dentro dessa questão de urgência e emergência, existe dentro do Sistema Único de Saúde essa preocupação, né, da rede de atenção. E essa rede envolve aí SAMU, UPAs, as ambulâncias que trabalham no atendimento, no resgate, né? Dentro dessa proposta que o Sistema Único de Saúde coloca, Diego, a gente vê aí que ainda o acidente, não seria o acidente, mas a falta de preparo em quem socorre, em que dá o primeiro atendimento, né? Aquele que chega primeiro, ainda é muito grande, né? Isso, porque na verdade assim, a pessoa tem que entender que ela vai manter aquela pessoa viva durante um tempo até chegar a essas ambulâncias especializadas. Então, na verdade, o que é importante? Ela saber o básico, o que fazer, até que uma outra pessoa, que um outro serviço especializado chegue e tome a conduta daí. Então, são coisas básicas que podem ser feitas por qualquer pessoa, desde que estejam instruídas. E importante é um trabalho nas escolas, né? Porque o que a gente observa, a gente fala que é importante, que precisa ter conhecimento, mas se você for ver, realmente não existe um trabalho de base na área de prevenção, de educação, de como eu me comporto diante de determinada situação. Porque na verdade as crianças são um espelho, né? São um reflexo. São tudo aquilo que transmite para elas em sala de aula, elas acabam revertendo isso no trânsito, dentro de casa, e repassando isso para os pais. Então, assim, é importante estar, né, informando isso, porque elas, vamos dizer assim, elas são multiplicadoras de informação. Então, por isso que é importante também o trabalho nas escolas. E aí também essa questão de estar fazendo educação em saúde, quando eu falo, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, você pensa em quê? Né, em falar para a criança ou em falar para o adulto, você tem que fazer o quê? Durante uma parada, o que se deve fazer é realmente manter aquela vítima por um determinado tempo, para que ela possa, quando chegar a um serviço especializado, ainda possa ser feito algo. Então, assim, quando a gente fala de urgência e emergência, é algo provisório, é algo, vamos dizer assim, manter a vida do paciente, dar uma assistência imediata, né, só para manter o ser humano vivo. Então, a urgência e emergência é mais a parte, assim, mais rápida. Mais rápida, porém eficaz, né? Que às vezes o que acontece é que aquele que vai
socorrer no momento, né? Ele não tem nada, nenhum preparo e acaba trazendo consequências desagradáveis, né? E que às vezes até geram sequelas no atendimento dessa vítima. Então, por isso que é importante, a partir do momento que você for atender uma vítima, se você não sabe o que fazer, não mexa, deixe com quem realmente entenda. Então, por isso, no nosso programa de hoje, a gente vai mostrar algumas formas para que qualquer pessoa, seja dentro de casa ou na rua, possa estar apto a dar um suporte de vida enquanto chega um serviço especializado. Lá no laboratório, você vai demonstrar para a gente o quê? Eu vou começar com, no caso, a parada cardiorrespiratória, né, que seriam as manobras de reanimação e também o engasgo, né, que daí seria o Heimlich, tanto em bebê, em criança e em adulto, as 3 formas. As 3 formas. Ok, então nós vamos lá para o laboratório e você faz essa demonstração no passo a passo, né? Isso. Vamos tentar ver com que quem está nos assistindo consiga aprender um pouco de como se faz essa manobra, porque existe muito mito em relação a essa situação, né, Diego? Tem uns que falam que tem que fazer 3, 2 e parar, havia uma classificação anterior também, e parece-me que hoje, já pelo que a gente andou conversando no intervalo, essa conduta de socorrista de imediato, ela já mudou bastante e modernizou, inclusive, para se tornar mais eficaz na hora do atendimento. Sim, a cada 5 anos se reúne um conselho internacional que eles preconizam esse serviço de urgência e emergência. Então, o protocolo ele vai ser renovado esse ano, 2015, então provavelmente a gente deve ter alguma coisa diferente vindo por aí. Então, vem mais mudanças. De quanto em quanto tempo? A cada 5 anos. A cada 5 anos eles se reúnem. Quem são eles? É uma associação? Na verdade, é a American Heart Association, que é uma associação norte-americana que se reúne cardiologistas, né, do mundo todo, que eles fazem como se fosse protocolo de atendimento nessa parte de ressuscitação. Então, a cada 5 anos se reúne e se discute o protocolo existente, né? Então, às vezes, cada 5 anos muda uma coisinha ou outra aí. Ok, vamos lá para o laboratório então para a gente poder visualizar e aprender um pouco, você que está nos assistindo, com o Diego, a fazer um socorro de emergência, de urgência, em parada cardiorrespiratória em adulto, criança e bebê. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que é feito a reanimação num paciente adulto, tá? Então, primeira coisa, quando a gente vê uma vítima inconsciente, seja na rua ou seja dentro de casa, a gente tem que avaliar se ela realmente está inconsciente, né? Então a gente faz um estímulo. Geralmente a gente segura a parte da região da testa aqui, por quê? Porque se ele tiver tido um acidente, né, ele pode ter uma lesão aqui na região da cervical. Então a gente só faz esse controle se caso ele volte, né, através do nosso estímulo, aí a gente, para ele não ter essa lesão. Então a gente chama esse paciente dando um tapinho no ombro, né? Por exemplo, fulano, estou aqui para te ajudar, você me escuta? Esse é o primeiro estímulo que a gente faz para ver se uma vítima está inconsciente ou não. O segundo passo seria ver se essa vítima está respirando, né? A gente pode fazer isso. A gente coloca o nosso ouvido perto do nariz para ver se a gente escuta esse respirar do paciente e olhando para a região do tórax, para ver se tem aquela elevação. Assim, ó. Esse seria o segundo passo. Então, diante dessas 2 avaliações, a gente vai poder constatar se a vítima está inconsciente ou não. O outro passo seria ver se ela tem pulso, né, nessa região aqui do pescoço. Por quê? Porque quando a pessoa está inconsciente, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele reage fazendo com que a circulação ocorra toda nessa parte central do corpo, para manter os nossos órgãos vitais, né, funcionantes. Então, vimos lá se a pessoa tem pulso. Opa, não tem pulso. Próximo passo, a gente inicia essas manobras. A gente vai pegar os mamilos desse paciente e a gente vai traçar uma linha imaginária entre eles, tá? A gente vai posicionar a nossa mão no meio dessa linha, né, entre os mamilos, dessa forma aqui. Sempre utilizando essa parte da mão, tá? Para que a compressão seja mais forte. Então, seria assim, tá? A gente vai pegar a nossa outra mão e vai entrelaçar esses dedos um entre o outro e vai fechar, tá? Fazendo esse posicionamento aqui, tá? Então, fiz isso. Vamos começar a massagem. Como que é feito? A gente vai colocar toda a nossa força na parte do tronco e não só na mão. Assim, ó, deixando o nosso tronco ser levado. Porque muitas vezes o grande erro das pessoas é que elas fazem a força no braço. Então, na hora de fazer a massagem, ela vai dobrando os braços. Na verdade, eles têm que ficar retos, tá? Dessa forma aqui. Aí me perguntam, mas quanto que eu tenho que fazer? Bom,
Pelo protocolo, a gente não é obrigado a fazer o famoso boca a boca, né? Porque muitas pessoas, às vezes, vinham desconhecido, não faziam massagem, porque eram obrigados a fazer o boca a boca e não queriam. Então, hoje, se fala que o boca a boca não é necessário, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que é um pai, um parente nosso, né? Eu posso fazer o boca a boca? Pode, porque é uma pessoa que eu conheço, então, né? Eu vou fazer. Então, como que seria? A gente, então, achou o mamilo, fez uma linha e começa. Vai fazer quantas? Vai fazer 30 compressões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 30. Acabou isso? Vou fazer 2 boca a boca. Fecho a narina desse paciente, abro a boca dele e vou dar 2 assoprões, tá? Pronto. Aí eu vou verificar de novo se essa pessoa voltou à sua consciência. Pego lá o dedinho, continua sem pulso. Vou fazer mais 30 movimentos de compressão, tá? Então, no caso, esse seria 30 compressões e 2 boca a boca. Isso seria numa pessoa que você conhece ou que você, né, esteja apto a fazer esse procedimento. Ah, mas Diego, eu estou passando na rua, é um desconhecido, não conheço essa pessoa, né? Como que eu faço? Você faz o mesmo posicionamento, só que nessa pessoa você tem que fazer 2 minutos de compressão sem parar, tá? No mínimo 100 compressões por minuto, ou seja, no mínimo 200 compressões nesse indivíduo, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sempre nesse ritmo, tá, gente? Não é apertando e voltando. É como se o coração estivesse batendo realmente. Que no caso, nossa mão aqui, ela tá fazendo como se fosse a função do coração, tá? Ela tá comprimindo a parte do coração que tá fazendo com que esse sangue bombeie para o resto do corpo, tá? Fazendo com que a circulação não pare, tá? Então vamos lá. Deu 1 minuto, continua. Deu 2 minutos de massagem sem parar. Vou lá e avalio novamente. Opa, tá sem pulso. Aí eu vou. Mais 2 minutos de compressão, tá? Por quanto tempo que eu faço isso? Até chegar um socorro especializado, tá? O SAMU ou o Corpo de Bombeiros. Ou, assim, varia muito. A gente lá dentro da unidade hospitalar, a gente faz 1 hora, 1h30, dependendo do paciente, tá? Então, o correto seria fazer essa massagem até chegar a um serviço especializado, tá? Aí, então, a gente acabou de ver no indivíduo adulto. Agora a gente vai ver na criança, porque na criança tem uma peculiaridade. Por quê? Ela é pequena, ela é mais frágil. Então, talvez essa compressão que eu faço com a mesma intensidade num adulto, pode ser que eu prejudique ou quebre alguma costela dessa criança, tá? Então, qual que é a diferença básica? Então, a criança é a mesma coisa, a gente avalia o sinal, vê se ele tem pulso, se ele está respirando, tá? E a única diferença é que a gente vai fazer apenas com uma das mãos, tá? Vou localizar os mamilos, fazer uma linha imaginária e essa compressão a gente vai fazer com uma das mãos apenas. Como? Assim, ó. Não apoiando a mão totalmente no boneco, tá? Sempre lembrando que é essa região da mão que faz a compressão, tá? Então, assim, ó. Ah, quanto que eu vou fazer? É a mesma coisa do adulto. Vou fazer 30 compressões e 2 boca a bocas. Ou se eu não for fazer boca a boca, só fazer a compressão, eu vou fazer durante 2 minutos, no mínimo 200 compressões. Essa é a diferença básica. Diferentemente da criança, o bebê tem uma outra forma de se realizar essa ressuscitação, tá? Porque ele é mais pequeno, é mais frágil do que uma criança. Como que vai ser feito? A gente localiza os mamilos, como em todas as outras reanimações, e a gente vai pegar no meio dessa linha imaginária. E a compressão da criança a gente vai fazer apenas com 2 dedos, tá? De que forma? Dessa forma aqui, tá bom? Então, quanto que eu tenho que apertar tanto na criança, quanto no bebê, quanto no adulto? Pelo menos 5 centímetros. Por quê? Porque é esse tanto que eu vou, vamos dizer assim, afundar esse tórax desse paciente, que vai fazer com que atinja meu coração, fazendo com que eu faça manualmente a circulação sanguínea, tá? Então, na criança, localizou aqui, na altura mamilar, 2 dedinhos, tá? Quanto tempo que eu faço? Na criança é diferente. A gente faz 15 compressões, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vai para 2 ventilações na boca, tá? 1, 2. Vamos lá, verifico. Tá sem pulso, tá? Então, é isso que a gente faz na criança. Ah, Diego, mas eu não quero fazer boca a boca. Então, a gente faz 2 minutos, pelo menos 200 compressões. Então, essa é a diferença básica. No bebê, eu uso 2 dedos, na criança, apenas uma das mãos e no adulto, 2 mãos.
agora nós vamos mostrar para o pessoal de casa, então, como que a gente atende uma pessoa que apresenta um engasgo, né? Aquele famoso churrascão de domingo, né? Quem nunca engasgou com um pedaço de carne, alguma coisa assim. Então a gente vai ensinar para vocês como salvar uma vida, tá? Quando a pessoa está engasgada, mas ainda tem passagem de ar, ela vai provocar uma tosse incessante. Neste momento que ela apresenta essa tosse, ainda tem passagem de ar para o corpo dela. Então a única coisa que a gente vai fazer com esse paciente é fazer com que ele tussa mais forte. Tosse. Tosse. Então a gente vai estimular ele a tosse. Por quê? Essa pressão do ar entrando e saindo vai fazer com que esse corpo expila, tá? No caso aqui, esse paciente evoluiu, parou de tossir, ele vai apresentar o sinal clássico de sufocamento. Esse sinal aqui. Você vai falar assim para ele, tosse. Ele já não consegue tossir. Neste momento, já não tem passagem de ar nenhuma para o corpo do paciente. Continua lá. Então, ele vai apresentar esse sinal de sufocamento. O que você vai fazer? Você vai se posicionar atrás do paciente, colocar uma das suas pernas entre ele. Por quê? Se caso você não consiga desengasgar ele e ele venha a cair, você tem um pé em que apoie, o que faça com que vocês dois não caiam. Tá? Então, vamos lá. Posicionou na altura... Se posiciona atrás do paciente, com uma das pernas entre o meio. Localiza o umbigo dele com o dedinho, tá? Por que com o dedinho? Para a gente citar uma referência de onde que é feita essa manobra, que a gente chama de manobra de Heimlich, tá? Então, localizei o umbigo da vítima. Vou girar minha mão para cima, vou pegar mais ou menos o que a gente conhece por boca do estômago, tá? E vou fazer como se fosse um soco, tá? Nessa parte aqui. Vou vir com a minha outra mão aberta e vou vir por cima da minha que está fechada. E o movimento que eu vou fazer, que a gente chama de movimento em J, tá? Que é esse movimento assim, ó, para dentro e para cima, tá? Então vamos lá. Localizei o umbigo, girei minha mão, fechei, coloquei minha outra por cima aberta, J, tá? Então é esse movimento. Quantas vezes eu faço, Diego? Até a vítima começar a expelir esse corpo ou jogar esse corpo fora, certo? Assim como nós vimos no adulto, na criança também a gente faz essa manobra de Heimlich, tá? Qual que é a diferença? Como em relação ao adulto, a criança tem uma diferença de estatura, o adulto vai se posicionar atrás dessa criança ajoelhada, dessa forma aqui, tá? Vai ser a mesma coisa, a gente vai localizar o umbigo dessa criança, tá? Com o dedinho que a gente chama, vai girar essa mão, tá? E vai fazer a mesma coisa, mão fechada, a outra aberta em cima, e vai fazer os movimentos, certo? Então essa é a diferença básica de um adulto e de uma criança. No bebê, a gente tem uma peculiaridade, tá? Então a gente vai se posicionar sentado, seja num banco, numa cadeira, para que a gente tenha uma base de apoio, tá? Como vai ser feito? A gente vai posicionar essa criança de cabeça para baixo, nossa mão vai vir no meio do corpo dela, nós vamos colocar um dos nossos dedos abrindo a boca, para que caso ela coloque esse corpo estranho para fora, tá? Então a gente vai fazer essa posição aqui. Coloquei minha mão entre o corpo da criança, coloquei um dos dedos, vou segurar esses dois outros dedos aqui no maxilar dele, tá? Fazendo como se fosse uma compressão nessa boca. Vou posicionar a criança sempre abaixo da linha do tronco, tá? A cabeça sempre mais baixa, por quê? Lei da gravidade, tá? Estando mais baixo é mais fácil para esse corpo sair. E vou dar um tapinha no meio das costas dessa criança, tá? Que jeito que eu sempre vejo, né, as pessoas mais antigas fazer. Dá uma esfregadinha. Não, na verdade a gente tem que fazer uma força na costa dessas crianças. Por quê? É essa força, é essa pressão que eu vou exercer que vai fazer com que ela jogue o corpo fora, tá? Então vamos lá. Coloquei lá, posicionei minha mãozinha, né, para dar uma base de apoio para essa criança. Vou dar 5 tapinhas nessas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando, sempre nessa região da mão, tá? E aqui fazendo com que realmente, como se fosse um movimento de J, para empurrar esse corpo para fora, tá? Então vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou virar essa criança para mim olhar se esse corpo estranho está aqui ainda. Ah, não está conseguindo ainda. Eu volto essa criança aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Perceba-se que nem eu falei no começo, eu exerço uma força. Estão escutando? Então você tem que exercer uma força nessas costas, porque senão o corpo não vai sair. Então vou fazer esses movimentos repetidamente. 1, 2, 3, 4, 5. Olhei. Não tem nada ainda, tá ali. Então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou olhar novamente para ver se o corpo estranho está aqui, tá? Lembrando, sempre que a cabeça um pouco mais abaixo do que em relação ao corpo todo. Diego, você aí acabou de fazer uma demonstração prática para a gente, né, sobre reanimação e sobre atendimento de urgência em caso de engasgo. Com a criança isso acontece com muita frequência, né? Diariamente. Tem estudos que mostram que a gente chega a perder aí várias crianças durante o dia, porque nós vimos que são técnicas simples que podem ser realizadas por qualquer pessoa que fazem toda a diferença dentro de casa, né? Eu vi você falando ali, desculpa, eu vi você falando ali do tapinha, né? Você já escutou alguma mãe ou algum familiar falar assim, meu Deus me livre, esse tapa pesado não vou dar? Todos os dias. Porque assim, a gente demonstra que não precisa também de tanta força a machucar essa criança. Mas não pode ser aquela velha esfregadinha que a vovó dizia que fazia. Realmente tem que fazer compressões, né? Para que esse corpo estranho ele possa ser expelido. Mas já ouvi diversas vezes, meu filho não, vai machucar. Mas vamos dizer assim, antes doer ali do que perder uma vida, né? É verdade. Até a questão de colocar ele em decúbito, para o familiar que não está acostumado, é complicado, né? Ele fica com certo receio. Porque vai falar, tem aquelas coisas antigas, né? Que o sangue vai para a cabeça do bebê, né? Que ele vai engasgar, mas ainda não. Mas esse movimento de inclinar a cabeça, de estar mais declinado que em relação ao corpo, vai fazer com que o corpo seja expelido mais fácil, né? Lei da gravidade, basicamente. Diego, essa manobra, ela também vale para engasgo com mamadeira ou não? Também, todos os tipos de engasgo. Seja por corpo estranho, um pedaço de carne, uma fruta, seja por leite, tudo aquilo que faça com que as vias aéreas dele estejam obstruídas totalmente, né? Que a gente viu que ele pode estar engasgado parcialmente, que é quando a pessoa ainda tosse, quando a criança ainda tosse, que a gente tem que provocar, né? Fazer com que essa pessoa continue tossindo e tenha aquele engasgo, que é onde a pessoa apresenta aquele sinal internacional de afogamento, ou no caso da criança, quando ela fica inconsciente, já não tem mais resposta. Aí que a gente faz aquelas manobras de Heimlich e do tapa nas costas na criança. Eu fico vendo essa demonstração e eu fico assim imaginando do quanto seria importante que as cuidadoras de bebês, né, as babás, as secretárias do lar, enfim, as pessoas que ficam em contato com crianças, com bebezinhos, que deveriam ter esse treinamento, né? E isso não acontece. Depende da cidade, depende da gestão. Em algumas cidades é feita essa palestra em creches, em escolas, onde assim tem mais contato com esse tipo de criança. Então algumas pessoas passam por esse tratamento sim, mas hoje infelizmente não acontece na grande maioria das vezes. As pessoas ainda são desinformadas e a gente ainda perde crianças por coisas simples que poderiam ser feitas no dia a dia por qualquer pessoa. Ok, mudando de assunto agora, Diego, você aí vem contribuir com a Semana de Enfermagem, né? 12 de maio é dia do enfermeiro e o Brasil inteiro faz uma comemoração e normalmente essa comemoração ela se estende durante a semana e com várias atividades como cursos, como prestação de serviço à comunidade. Isso não é uma coisa que acontece só em Umuarama, mas assim, em todas as escolas de enfermagem no Brasil todo. E você é um convidado da universidade para vir fazer uma oficina justamente de socorros de urgência. Qual é a sensação de voltar a casa agora como egresso, o filho que a casa torna? Ao longo da graduação a gente faz de tudo para um dia ser reconhecido pelo aquilo que a gente fez durante ao longo da jornada acadêmica. E poder voltar é muito gratificante, assim, é como se tudo que eu tivesse feito aqui está vindo como retorno enquanto profissional. Então, para mim é uma satisfação enorme, né, ter transmitido aquele conhecimento que eu adquiri ao longo da graduação para outros futuros enfermeiros que virão aí. Exatamente, então aí, ó, parabéns a você, né? Muito sucesso, eu sei que você está trabalhando atualmente no hospital concursado, aonde mesmo? Como é o nome do hospital? São Jorge do Patrocínio. São Jorge do Patrocínio, você foi um egresso aprovado, se eu não me engano você foi aprovado antes ainda de ter terminado a graduação? Antes de terminar, foi mais ou menos em outubro do ano passado. E aí foi chamado esse ano e já assumiu o concurso? Já, graças a Deus. E, paralelo a isso, continua estudando, que a gente sempre fica muito preocupado quando o nosso aluno vai embora, entre aspas, né, que ele pare de estudar. E você está seguindo exatamente aquilo que a gente conversa, né? Não pare, continue estudando, vai investindo no seu futuro. Apenas no começo, tem muita coisa por vir ainda. Parabéns aí, muito sucesso, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu conversei hoje com o enfermeiro Diego Vasconcelos, egresso da Universidade Paranaense, convidado como ministrante da Semana de Enfermagem e também fez uma demonstração como faz um atendimento de urgência em caso de parada ou em caso de engasgo. Nós ficamos por aqui, vamos até o próximo programa.